Quero saudar a você, no nome do Senhor Jesus, e a nossa oração para que tenhamos momentos de reflexões na presença de Deus, momentos edificantes e abençoantes também. Venha conosco, venha adorar ao Senhor, venha orar pelo seu país, pelas famílias, pela sua igreja e por você mesmo. Deus abençoe muito esse nosso reunir virtualmente nesta hora. Eu quero convidá-lo para nós lermos juntos no livro dos Salmos, o Salmo 125. Você pode ler aí, pegar a sua Bíblia, o Salmo 125. Salmo 125, por favor, onde nos diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz bem ao Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém. Vamos orar e cantar um hino em adoração ao nosso Deus? Grandioso Deus e nosso eterno Pai, agradecendo a Ti, Senhor, pela minha vida, pela saúde, pela vida de todos os meus filhos, meus familiares, pedindo a Deus a Tua bênção sobre cada um deles. Deus abençoe e afaste de todo mal, de todo perigo, seja também com a vida do nosso pastor, que Deus o guarda, que Deus proteja ele e a Tua família, dando ele a sabedoria, Senhor, que vem de Ti, para que não venha fraquejar nunca, mas que sinta cada vez mais forte, confiando no Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em minha vida, dando força, dando ânimo, coragem, fortalecendo a cada dia. Não me deixe enfraquecer. Dai-me paciência, confiando na pessoa de Jesus Cristo. A gente há de vencer todo esse mal que está sobre a face da terra, que o Senhor, com as Tuas mãos santa e poderosa, há de afastar, Senhor. Chegar o dia de tudo ter terminado, aí vamos dar glória, louvor ao Senhor pelas bênçãos recebidas. E seja fortalecendo as pessoas que estão tristes, coração cheio de tristeza, de dor, mas o Senhor é poderoso, o Senhor dá força, fortalece, que o dia de amanhã tudo será diferente, a alegria vem pela manhã. Obrigada, Senhor, por tudo. Dai-nos uma noite de descanso e paz, e no despertar do sono, que seja a Tua glória e a Tua bênção sobre nós todos. Em Cristo Jesus, que oramos, agradecidos, Senhor, por tudo. Amém, Senhor. Amém. Jesus, a paz sublime.
Irmãos, eu quero refletir com vocês nesta noite, no livro dos Salmos, o Salmo 46. Você pode abrir a sua Bíblia aí, por favor. Esse é o texto para a nossa reflexão nesta noite de domingo, primeiro dia da semana, o Salmo 46. A palavra do Senhor nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46. Meus irmãos, eu tenho para mim que neste salmo nós temos assim uma das promessas mais espetaculares de toda a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Verso 9, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que palavra maravilhosa, que bênção para as nossas almas. Eu já li este salmo várias dezenas de vezes, muitas vezes mesmo. E fico assim maravilhado toda vez que eu leio. É a palavra de Deus e é tão poderosa para o meu coração, para o nosso coração, para a nossa vida. Falando do nosso Deus, falando do que Ele faz, da obra dele na nossa vida, do conforto, da paz, da segurança que nós podemos ter e encontramos no nosso Deus. E neste momento vivido por todos nós, em que o mundo todo está com medo, o mundo todo está com medo, os países todos aí estão de certo modo apavorados por causa dessa pandemia, sabendo que nenhuma região está imune à contaminação, aqueles que estão cercados, protegidos, com o temor que possam também serem contaminados. Isso tem causado problemas pessoais, sofrimentos que se acumulam e muitas outras coisas. Contudo, em meio a tudo isso, o Salmo 46 faz soar a palavra de Deus para nós. E a palavra dele é seu socorro bem presente para a minha igreja, para o meu povo. Então, o Salmo 46 é aquela palavra que nós necessitamos para desfrutarmos da paz e assim vivermos como um rio calmo, sereno e tranquilo. Você já viveu um momento assim delicado na sua vida, um momento difícil, um momento de inseguranças, um momento de perdas, às vezes um momento de lágrimas. E aí alguém vem, coloca o braço em torno do seu ombro e dá um abraço a você de amigo, de irmão e diz assim: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem.
Olha, um gesto desse traz tanto conforto para a alma da gente, nos faz sentir tão seguros, não é mesmo? Tão seguros, é como uma fortaleza para a gente. O Salmo diz que Deus faz assim conosco. O Novo Testamento, ele amplia ainda mais essa ideia quando fala de Jesus, porque o próprio Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, ele amplia ainda mais: todos que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Portanto, a mensagem simples sobre o que fazer em tempos de angústias está aqui. É ter ou encontrar em Deus refúgio, alívio, conforto e descanso para as nossas almas. E sempre que eu leio esse salmo também, eu penso no Martinho Lutero. Em um dos hinos que Martinho Lutero escreveu, Castelo Forte, um hino extraordinário. E ele escreveu esse hino Castelo Forte enquanto lia, meditava, refletia sobre este Salmo 46. E então ele compôs o hino Castelo Forte é o nosso Deus. E ainda que temos que perder bem, prazeres e tantas outras coisas, mas Deus é o nosso Deus. Importa viver com Deus. Então eu posso entender o sentimento de alegria, de descanso, de confiança que Martinho Lutero expressou ao compor aquele hino Castelo Forte. Bom, esse salmo que nós acabamos de ler, e ele diz o que você deve fazer quando surgirem os problemas. O que você deve fazer quando você não souber o que fazer. Quando você não souber o que fazer, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantas vezes nós não sabemos o que fazer, não é verdade? Quantas vezes ficamos perplexos, abatidos. E aí Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então eu quero compartilhar com você aqui o que eu tenho aprendido nas minhas devocionais, nesses últimos dias, lendo, relendo este Salmo de número 46. Eu quero compartilhar com você aqui. E esse Salmo começa assim para nós: Deus é. Deus é. Começa com uma declaração sobre Deus. Sempre quando você quer conhecer alguém, normalmente a gente começa com uma pergunta, dizendo: olha, fala um pouco sobre você, quem é você? Não é? E a pessoa vai dizer: olha, eu sou fulano de tal, sou casado ou não, tenho filhos ou tenho netos, não é? Sou pastor, sou pescador, não é? Empresário, enfim, e a pessoa começa a falar sobre ela. E aí quando você vai falar daquela pessoa para outra, sabe fulano de tal? Ele é. E aí a gente vai falar sobre aquela pessoa. O autor começa aqui neste salmo dizendo: Deus é. Deus é. Não é Deus foi, Deus será, Deus é. E este nome aqui que é traduzido por Deus, iniciando aqui Deus no início desse salmo, é o termo Elohim. Elohim no hebraico. E significa o Deus poderoso, majestoso. É uma declaração da onipotência de Deus. O Deus majestoso, o Deus poderoso. E esse mesmo termo que é traduzido por Deus aqui, Elohim, ele está lá no início da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, está lá também Elohim. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Os céus e a terra. Ou seja, o Deus é o Deus criador. É o Deus poderoso, majestoso, criador dos céus e da terra. Ele é aquele que falou e tudo veio a existir a partir do nada. A partir do nada. Então, assim, quando esse salmo tão extraordinário, tão maravilhoso começa, está fazendo uma declaração sobre Deus. Deus é o Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, e portanto então ele é maior do que qualquer provação, do que qualquer inimigo que possa vir sobre o salmista que o compunha e sobre cada um de nós como servos de Deus. Deus é. E quando nós observamos esse verbo, né, Deus é enfatizando que em cada momento, em cada situação,
Deus é poderoso, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Inclusive agora, no momento em que nós estamos vivendo, Deus é. Ou seja, fala da suficiência desse Deus. Suficiência desse Deus. E aí é interessante porque a Bíblia não apenas declara um Deus poderoso, um Deus majestoso, mas ela mostra para nós, revela para nós evidências desse poder de Deus através da história da revelação. Eu já citei, por exemplo, na criação, é o Elohim. No princípio, esse Elohim criou os céus e a terra, na criação. Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, verso 20, falando sobre esse Deus criador, você pode acompanhar aí, por favor, Romanos capítulo 1, verso de número 20, falando aí sobre Deus, a criação dele, ele diz assim, Romanos capítulo 1, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, olha, esse Deus do Salmo 46 é o Deus do Gênesis, o Deus Criador. E aí Paulo vai falar sobre ele e fala que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, não é? O Deus poderoso, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, o poder de Deus não apenas diz que Deus é poderoso, mas evidências desse poder de Deus na criação. Outro exemplo da evidência do poder de Deus são os milagres registrados nas Escrituras. Deus tirou o seu povo, libertou o seu povo do Egito com mão forte. Deus abriu o mar. Deus fez comida cair do céu, o maná, e os alimentou. Deus preservou Daniel na cova dos leões. Deus preservou Sadraque, Mesaque e Abednego numa fornalha 7 vezes mais acesa, o fogo ardente ali. O Senhor Jesus, Deus, Ele deu vista a cegos, Ele fez andar coxos, paralíticos. O Senhor Jesus, Ele com pães e peixes, Ele multiplicou multidões, Ele alimentou multidões. Ele curou leprosos. Então, os milagres mostrando esse Deus poderoso e uma evidência do seu poder, dos seus feitos, da obra das suas mãos. Mas nenhum milagre se aproxima à ressurreição de Jesus Cristo. Não é interessante porque ali não havia máquinas para ressuscitá-lo, nenhuma droga a ser injetada, nenhuma pessoa para fazer massagem cardíaca, mas o que havia ali era o poder de Deus trazendo, devolvendo a vida a um corpo que foi espancado, torturado, sem vida. E Deus o traz à vida novamente. Evidência do poder de Deus. Ele dá a vida, Ele tira a vida e Ele ressuscita, faz sair da sepultura a vida. E uma outra evidência do poder de Deus é a salvação. A minha salvação, a sua salvação. E toda vez que alguém crê no Evangelho, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, torna-se um filho de Deus, nós vemos a manifestação desse poder. O maior milagre que nós vemos hoje é uma conversão. Deus pegando uma pessoa morta espiritualmente, sem vida espiritual, e Deus o traz à vida, e dá vida, e vida em abundância. Então este é o Deus Todo-Poderoso do Salmo. Deus é o Elohim, o Deus suficiente, o Todo-Poderoso, é o Elohim que criou os céus e terra, operou milagres, opera milagres. Ressuscitou Jesus, ressuscitou-nos para a vida, dando-nos a conversão. E diz assim, Deus poderoso é o nosso refúgio. A palavra refúgio traz a ideia de um lugar seguro, protegido.
Nos lembra uma fortaleza que não pode ser tocada, é um castelo invencível. Essa é a ideia de fortaleza. Nada pode penetrar as suas muralhas. Deus é o nosso refúgio. É interessante que Israel sempre teve problemas com os seus vizinhos, né? Sempre problemas. E enquanto as outras nações, os seus vizinhos, se vangloriavam, né, das suas cidades muradas, das suas muralhas impenetráveis, os seus portões de ferro, os seus guerreiros ferozes, os seus exércitos, Israel, o povo de Deus, estava sempre numa posição mais segura que eles, porque Deus era o seu refúgio e a sua fortaleza. Dá uma olhadinha no Salmo 62. Olha que maravilha essa palavra, o Salmo 62, o verso de número 8. Salmo 62, verso de número 8. Diz assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Olha que maravilha. E o Salmo 32, você viu lá o Salmo 32, verso de número 7? Salmo 32, verso 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. É o meu esconderijo, me preservas da tribulação, me cercas de alegres cantos de livramento. Então, enquanto as outras nações se vangloriavam das suas muralhas, dos seus exércitos, os seus portões enormes de ferro, o povo de Deus se alegrava em ter Deus como seu refúgio, a sua fortaleza. Então, independentemente da situação, nós podemos encontrar forças, conforto, proteção para nós em Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Nada pode nos tocar, exceto aquilo que Ele envia ou aquilo que Ele permite. Ele é uma fortaleza no dia da nossa angústia. Eu quero que você leia ainda em Isaías, capítulo 25, verso 4. Isaías, capítulo 25, o verso de número 4. Eu quero que você leia aí, Isaías, capítulo 25, o verso de número 4. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, mas o calor em lugar seco. Então, olha que interessante, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Então, sempre foi assim para o povo de Deus. E Deus não foi lá apenas, Deus é hoje isso para nós. Inclusive, sombra no calor, conforme disse esse texto aqui da palavra de Deus para nós. Isso não significa que nós não teremos dificuldades. Quando o salmista escreveu o Salmo 46, eles estavam sitiados por inimigos. Então não é uma garantia que nós não passaremos por dificuldades, não enfrentaremos aflições. Mas nós podemos ter essa garantia de saber que tudo que nos assalta, tudo que vem a nós e contra nós, Deus tem um propósito. E Ele usará isso para um bem muito maior. Para um bem muito maior. Então, a necessidade, o desejo de encontrar um refúgio, um local de proteção, um abrigo, segurança, é o desejo da humanidade. Porque as tempestades vêm, solapa todo mundo de um modo implacável. Mas Deus, podemos procurar nele, não é? Porque Ele é o nosso refúgio e força. O Deus é aquele que criou todas as coisas. Aquele que nos moldou do pó da terra. Aquele que soprou a vida nas nossas narinas. É o Elohim. É o Elohim. É esse aqui. Deus é. Assim como foi para com eles, Deus é para nós.
Então, primeiro, essa ideia do Deus Todo-Poderoso. Mas uma outra ideia que eu quero destacar aqui é que esse Deus Todo-Poderoso é um Deus também todo presente na nossa vida. Não é? Socorro bem presente nas tribulações. Socorro bem presente nas tribulações. Então a segunda linha do versículo 1 aí, o salmista declara que Deus não é apenas o Todo-Poderoso, né? Mas ele é esse socorro bem presente. Essa ajuda bem presente. O que adiantaria se nós tivéssemos um Deus todo-poderoso, mas se ele vivesse afastado de nós, longe de nós, do que adiantaria? O salmista, ele precisava de um Deus que estivesse com ele ali na fornalha de aflição. Um Deus que estivesse com ele ali no barco enquanto navegava e enfrentava as tempestades da vida. Nós precisamos de um Deus conosco. Um socorro bem presente. E aí é que o salmista Davi diz isso, né? Ele é essa ajuda bem presente. Não está longe. Não está lá na montanha, não está lá distante, lá no Olimpo, longe. Lá, não, está conosco, socorro bem presente. E aí me fez lembrar do episódio lá no 7º século antes de Cristo Jesus, então uns 700 anos antes de Cristo Jesus, na época do rei Ezequias. Ele era rei de Judá e ele enfrentou uma crise no seu reinado. A crise foi que o rei da Assíria veio contra ele e veio com um grande exército determinado a conquistar, a derribá-los do poder. E o rei então da Assíria veio e propôs para ele, falou, não queremos nem lutar contra vocês, porque vocês não bastará para nós. Olha para os outros povos, olha para os outros reis, nós passamos por cima deles, nós destruímos os reis deles. Vocês acham que nós não passaremos sobre vocês, sobre o rei de vocês? Então nós não queremos nem lutar, se rendam e nós não vamos nem entrar nessa fadiga de lutar contra vocês. Quem vocês pensam que é o Deus de vocês? E aí então veio alguém, e falando em hebraico para que o povo entendesse, e veio alguém da parte do rei Ezequias e disse, não fale em hebraico, para que o povo não ouça, e o coração venha desmaiar. Ele disse, não, eu vou falar porque esse rei está mentindo para vocês. Quem é o Deus de vocês para resistir a mim? Quantos deuses e povos eu já destruí? E aí no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versos 7 e 8, quando o rei Ezequias ouve aquilo, e ele vai, e ele ora, e ele fala com o povo, e ele diz assim, esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então o rei da Assíria, Senaqueribe, ele veio e ele desafiava, e eu já venci vários reis, vários povos, não se sustentaram, não puderam parar diante de mim. Aí Ezequias vem e fala essa palavra, depois de orar, ele vem e fala essa palavra para o povo. E o povo cobra ânimo, porque olha para Deus. E aí é interessante que não precisou nem de Ezequias com o seu exército lutar contra Senaqueribe. Deus se manifestou ali, aquele exército de Senaqueribe começou a lutar entre eles. Muitos foram mortos à espada pela espada amiga, não é? Entre eles ali. Senaqueribe, com parte do exército, da sua força, fugiu, tiveram que fugir. Senaqueribe volta para a sua terra, ele entra no seu altar dos seus deuses para adorar, e ele é morto pelos seus filhos. Ele é morto pelos seus filhos. Onde é que está o poder de Senaqueribe? Onde é que está o poder do seu exército? Onde é que está o poder do seu Deus? Comparado com o nosso Deus. Nosso Deus é um socorro bem presente. E é esta fala
que Ezequias traz ao seu povo. E eu quero trazer a você também. Esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria. Então nem vos espanteis por causa dessa epidemia, esse vírus aí. Nem por causa de toda a multidão que vem, que está com ele. Porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então Deus é o Elohim, o Deus poderoso, o Deus majestoso, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que nos criou. Esse Deus é o nosso conforto, é a nossa fortaleza. Enquanto os outros povos se vangloriavam dos seus muros, portões, Israel diz: Deus é o nosso refúgio. E esse Deus Todo-Poderoso é o Deus também todo presente, é socorro bem presente nas nossas angústias, bem presente nas nossas tribulações. Ele diz: portanto, não temeremos, não é assim que começa o verso 2? Portanto, não temeremos. Então o que o salmista faz aqui? Ele aplica a lógica da fé. A lógica da fé. Se Deus é o Todo-Poderoso, é o nosso refúgio, é a nossa força, é o socorro bem presente, então a razão lógica para nós é não temer. A razão lógica é não temer, mesmo que estejamos na maior crise. Mesmo que ela não seja tirada de nós imediatamente como nós gostaríamos. Porque ele diz: ainda que a terra se transtorne e as ondas tumultuem e espumejem. É isso que ele vai falar, que ainda que isso aconteça, e na fúria os montes se estremeçam, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Então ele usa esse raciocínio lógico. Se Deus é, nós cremos assim, ele é mesmo. Então está numa razão para temer. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, os mares, as ondas na sua fúria tumultuem e espumejem. Ele disse: mas ainda assim, não é? Deus está no meio, jamais essa cidade será abalada. Então esse argumento até é lógico que ele usa, não é? É lógico para nós. Nós ficamos às vezes preocupados, ansiosos em algumas situações, mas voltar para Deus, pois nós sabemos que Deus é, né? Deus é. Então nós continuamos apegando aí ao nosso bom Deus. Eu me lembro, meu pai trabalhou uma época numa empresa, e essa empresa prestava serviço para a linha do trem de ferro ali, né? E aí era numa região onde ficavam várias locomotivas ali estacionadas, porque a partir dali 1 quilômetro para frente, então tinha a subida mais acentuada na linha de férrea. Então os trens vinham puxando longa fila de vagões, mas quando chegava naquela região, ele precisava de um reforço para poder subir bem aquela região lá que tinha um top mais elevado. Então aquelas máquinas ficavam ali, então quando vinha o trem, ele era acoplado àquela máquina e ela ajudava a empurrar, força para que subisse, o trem conseguisse romper aquela subida mais forte ali. E aí entre eles ali, eles chamavam aquelas máquinas sobressalentes de socorro ou de ajuda. Aí aquele lugar, várias máquinas ficavam ali, e então aquele lugar começou a ser chamado de socorro, porque as máquinas estavam ali para socorrer. Então os maquinistas vinham com aqueles trens longos e sabiam que eles não conseguiriam romper, o trem não conseguiria romper aquela subida ali com aquela carga. Mas tranquilos, porque chegava ali, tinha aquela outra máquina, o socorro bem presente, para empurrá-los, e assim eles passavam aquela região de subida mais acentuada ali. Era o socorro, era a ajuda para eles, era o socorro bem ali, estava ali, sempre. Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso ajudador, bem presente nas nossas tribulações, nas nossas
necessidades. E aí eu quero concluir com o verso de número 10. O verso 10, se os irmãos observaram pela leitura, neste ponto aqui, há uma mudança de quem fala. Uma mudança de quem fala. Até então o salmista narrando, contando a história aqui. O verso 10 é o próprio Deus que fala. E Deus, a fala de Deus é chamando o seu povo para descansar nele. Vocês viram o verso 10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então até aqui o salmista vinha inspirado por Deus, apresentando, escrevendo, aqui muda, o próprio Deus diz. E quando Deus fala, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus fala. E quando Deus fala, ele diz para nós assim, sabe quando você não entende muita coisa? Sabe quando os porquês começam a invadir a sua mente? Ele diz, você deve aquietar e saber que eu sou Deus. Saber que Deus é. Saber que Deus é o Deus poderoso, majestoso. Que Ele é socorro, bem presente. Que Ele é refúgio. Saber que Deus é Deus. Aquietar e saber que a nossa vida está nas mãos dEle. E que Ele tudo pode. E aí o Novo Testamento acrescenta. Né? E que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O Novo Testamento acrescentando aí. E aí ele conclui repetindo a mesma expressão de confiança que está no verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 11 e verso 7 é a mesma ideia, aqui repetindo a mesma expressão para ficar gravado na nossa mente. Então, meus irmãos, a presença do Senhor, habitando no seu próprio povo, em meio ao seu próprio povo, deve inspirar a nossa confiança. A nossa confiança. Nenhuma calamidade externa ou um adversário hostil pode nos derrubar do lugar que o Senhor dos exércitos nos colocou. Ele é conosco. O Senhor hoje, Ele não está lá no tabernáculo, não está no monte, não está lá em Jerusalém, mas Ele está em nós, o seu povo. Então eu quero pedir para que você, desafiá-lo, para que você leia esse salmo sempre. Os seus momentos de alegrias, os seus momentos de tristeza também. Para que você nunca tenha dúvida do Deus que você serve. Você poder dizer, Deus é. Não é que Ele foi para Israel. Não é que Ele será para os nossos filhos. Deus é para nós hoje. E assim como foi lá, e será também para as novas gerações. Então, mesmo que ainda o mundo possa parecer estar desmoronando, Deus é. E sabe uma coisa, quando você não entender muito por que as coisas acontecem assim, por que certas situações vêm sobre talvez sua vida, sobre o seu lar, Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O próprio Deus dizendo para nós aqui. Meus irmãos, que todos nós possamos encontrar conforto, força, refúgio para a nossa alma, para o nosso coração, neste Salmo 46. Quero deixar essa reflexão para a sua vida, para esta semana. E que Deus te abençoe. E que Deus te dirija. Vamos orar e cantar o hino? Senhor, nosso Deus amado, nós te agradecemos, meu Deus, por esse momento em que podemos estar reunidos, meu Deus. Mesmo que não seja presencialmente, mas que nós estamos aqui todos na mesma intenção de te adorar, de louvar, de te agradecer pelas nossas vidas e por podermos, meu Deus, ouvir da tua palavra. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão neste momento louvando, adorando o Senhor e mesmo em outras igrejas, meu Deus, espalhadas pelo Brasil. Que o Senhor esteja abençoando também o pastor que vai nos trazer a palavra nesta noite. E que nós possamos
estar sempre com o coração cheio da Tua Palavra e praticando na nossa vida. Abençoa este culto e abençoe a todas as famílias aqui que estão neste momento reunidas para ouvir a Tua mensagem. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo. Amém. E agora que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, que o amor misericordioso de Deus, o nosso Pai, e a paz, a unção do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Deus muito vos abençoe.